Isso. Oi, Ana Clara, tudo bom? Oi, tudo bem? Já já vou Tá pedir para a conseguindo Ana me Clara. ouvir? Tô te ouvindo bem. Daqui a pouquinho vou pedir para a Ana Clara se apresentar e vamos começar a conversar. Gente, há uma grande quantidade de mães que se sentem culpadas e acham que não estão fazendo bem feito o seu trabalho de mãe. E quanto mais elas se sentem culpadas, mais ansiosas ficam, frustradas, e é uma roda que não para, é uma roda que fica girando em torno de si mesma e que também não carrega para lugar nenhum. Hoje nós vamos dissecar um pouco essa questão da culpa e vamos trabalhar também à luz da visão de uma psicóloga especialista em psicologia positiva, a Adriana Drula Rossi, que fez um trabalho de pesquisa muito interessante sobre essa questão da culpa, e ela discute na tese dela a questão da culpa associada à compaixão. Então, a gente vai trazer muita informação, muito debate. Queremos ouvir você quando você tiver aqui alguma pergunta, alguma colocação, para que a gente possa ir trocando. A Ana Clara ela vai se apresentar a si mesma, mas antes de tudo eu quero dizer que é uma grande honra fazer a live com a minha filha mais velha, Ana Clara, e mãe dos meus netos gêmeos, o Rafael e o Tomás. E eu hoje convidei ela para estar aqui, não como minha filha, mas como mãe, uma mãe muito dedicada, muito atenta, e que também já viveu alguns processos de culpa, e eu quero que Com ela vá certeza. compartilhando com a gente. Por favor, Ana Clara, se apresenta então e a gente começa a conversar. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ana Clara, eu tenho dois filhos gêmeos, o Rafael e o Tomás, eles têm 5 anos, e a culpa está presente desde o começo, mas felizmente, né, com muita terapia, com muito estudo e principalmente com muito autoestudo, eu estou conseguindo diminuir isso para que seja, até para que eu possa ser uma mãe melhor, né, para os meus filhos, porque é como você fala, né, mãe, se a culpa servisse para alguma coisa, ótimo, vem a culpa, né, só que não serve, ela só atrasa a nossa vida, só faz a gente ter é, relacionamentos piores, né? Ô, Ana Clara, eu gostaria que você me dissesse, eu te conheço o suficiente, eu te conheço há 30 e tantos anos, não vou falar a tua idade não, mas há Pode falar, tem muitos problema anos, não. há mais de 30 anos eu te conheço, e sei o quanto que você sempre foi muito exigente consigo, desde pequena, você sempre foi muito exigente, e quanto mais exigentes nós somos, isso é uma característica, viu, pessoal? Quanto mais exigentes nós somos conosco, isso é uma característica de pessoas. Tem pessoas que são mais autoexigentes consigo mesmo do que outras. E a Ana Clara é esse estilo. Então, eu muitas vezes ouvi a Ana Clara dizer para mim, eu vendo ela fazer uma maternidade linda, incrível. Eu poderia entrar aqui em vários detalhes, eu vou contar só um detalhe. Dois filhos gêmeos, ela bastante assoberbada, quem tem gêmeos sabe do que eu estou falando. Quem tem E filho ela, sabe, né? Não precisa nem ter gêmeo. quem não precisa, quem não tem gêmeo, sabe quem será quem tem gêmeo, né? E ela decidiu que iria amamentar as duas crianças e não entraria com complemento. Então, ela entrou numa zona de sacrifício muito grande, porque as noites eram quase que em claro, e os dias também, né? Os dias também eram sem dormir. E ela se dedicou muito porque ela entendeu o quanto que seria muito importante dar o leite materno, a questão ligada à imunidade das crianças. Então, Até eu porque via eles eram prematuros. prematuros, né? Então, assim, isso tem uma importância ainda maior, né? E aí, nesse cenário todo, eu vendo essa pequena, que para mim ela é minha pequena ainda, né? Naquela dedicação enorme, naquela dedicação intensa, e ela dizendo assim:
eu sou a pior mãe do mundo. Eu dizia, hein? Onde é que está essa pessoa? Quem é? De quem que você está falando? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco da sua vivência, minha filha amada. E eu, antes disso, de você falar da sua vivência, eu quero perguntar para a nossa audiência: alguém aqui que está nos ouvindo agora já viveu ou está vivendo essa sensação de culpa, de que eu não sou uma boa mãe, de que eu não faço o que eu tinha que ter feito, e aí entra até às vezes num processo de autossacrifício. Eu gostaria que você colocasse aqui se você já viveu ou está vivendo enquanto a gente ouve a Ana Clara. A minha primeira culpa foi quando eu fui fazer o primeiro ultrassom, que eu descobri que eram gêmeos. E aí eu pensei, a primeira coisa que eu pensei, não tem espaço na minha barriga para duas crianças. Sou muito pequena, eu tenho 1,54 m. Eu falei, não tem como, não vai caber, como é que vai ser isso aí? Então já veio dali a primeira culpa. E aí, quando eles nasceram prematuros e ficaram 20 dias numa UTI, onde eu tinha uma entrada muito restrita, e foram 20 dias brigando com a direção do hospital para ficar lá. Ó, a Candice tá dizendo que ela também. E aí eu não podia dormir no hospital com os meus filhos, então a primeira grande culpa veio daí. Nos Olha, 20 tem a primeiros Candice dias. dizendo: meu nome é culpa. Meu nome é culpa, Candice, te linda, entendo. a gente te acolhe com muito carinho, viu, Candice? Com muito carinho a gente te acolhe. E aí você não aí, podia dormir no hospital? não podia dormir. Meus filhos tinham nem 8 meses, eles nasceram antes de 8 meses, então eles nem sabiam que tinham saído de um útero, eles nem se sabiam como gente ainda, e não tinham um suporte materno, não tinham colo, não tinham peito a hora que eles quisessem. Então isso foi uma grande, grande culpa. E que eu percebo que é uma coisa que veio com o Rafa, que é um dos meus filhos. Rafa tem um medo de ficar sozinho, que a gente esqueça ele. E eu via isso no Rafa e pensava, tá vendo? É culpa minha. Só que não é, só que eu não tinha como segurar essas crianças na minha barriga por mais tempo do que eu segurei. A bolsa rompeu, é isso aí, né, gente? E eu só, assim, eu só consegui passar a ver de uma forma melhor. Na verdade, o Rafa só se sentiu melhor em relação a isso quando eu consegui passar a ver isso de uma forma melhor. Tipo, olha, isso fez parte da nossa história, sim, e eu nunca vou te abandonar, sabe? Minha Então, filha, assim, eu preciso fazer uma parada aqui nessa coisa linda que você acabou de falar, que essa culpa e isso tudo só começou a minimizar, inclusive as ansiedades do Rafael, à medida que você começou a entender e absorver e a elaborar. Eu quero reforçar isso que você está falando, porque, gente, não tem receita pronta, não tem um pozinho mágico que acaba a culpa. Só existe um jeito. Quando a gente faz esse processo de autopercepção, de autodescoberta, de autoconhecimento, e a gente elabora as nossas questões. Aí vem uma mágica, aí acontece uma mágica incrível, é impressionante. Quando você consegue resolver as suas questões, é quase que imediato, como que a criança também resolve. Aí vem a mágica. Se a gente pudesse que não é falar da mágica. mágica, essa é a única mágica que existe, pessoal. Tudo que disserem para você, tudo que falarem, faz assim, para desfraldar, faz assado, para poder comer, faz assado, Serve para tudo. medo, faz desse jeito. Tudo que falarem para você a respeito de qualquer dificuldade que você tenha na relação com seu filho ou que o seu filho esteja apresentando, não funciona, não vai dar certo, porque pessoas não são chips que a gente tira um número, bota no outro aparelho e está funcionando normalmente. Não é assim. Mas existe sim a possibilidade sempre da gente se reconhecer, se perceber e interagir com essa nossa dor, desconforto, mágoa, dificuldade
E aí sim, a nossa relação com o nosso filho altera. E aí ele para de ter os comportamentos que ele vinha tendo. Muito obrigada, filha, por você dizer isso e eu poder trazer esse alento para as mães e um pouco de luz, porque às vezes as pessoas ficam no aguardo de algo que se vai resolver por conta própria. Ou Sim. vai se resolver com a orientação, ou com a dica, ou com o conselho de alguém. A chave para mim, assim, a virada de chave foi uma conversa que eu estava tendo, né, com a minha terapeuta. E eu falei, mas eu não sei se isso que eu fiz ontem vai gerar trauma. E se não sei o que vai gerar trauma, ela falou, não sabemos, não saberemos, você não tem essa resposta, ninguém tem essa resposta. Porém, e aí foi uma coisa que eu me dei conta depois, assim, a gente só tem uma certeza, os nossos filhos terão traumas. E provavelmente esses traumas terão alguma relação com nós, pais. Porque nós somos os, né, cuidadores principais. Então, assim, não dá para fugir, né? Ou vocês E isso acham que a Ana Clara não teve traumas da minha educação? Evidente que sim, evidente que sim. Por melhor que eu pudesse ser, a melhor mãe que eu pudesse ser, ou que eu quisesse ser, ou que eu trabalhasse para ser, eu sei que eu deixei marcas nos meus 3 filhos. Hoje, o que eu trabalho, e trabalho intensamente com todas as famílias, e quanto mais milhares de pessoas eu puder abranger, eu quero conseguir abranger, para que eu possa, no mínimo, ajudar a diminuir alguns impactos que eu hoje aprendi, mas também não tenho nenhuma pretensão de diminuir todos os impactos que eu nunca vou conseguir também, os seus impactos, eles serão seus, sobre seus filhos. Mas hoje nós sabemos uma série de coisas, hoje nós temos uma série de técnicas, de abordagens que nós já sabemos mais certeiras. Eu quero trazer para vocês uma pesquisa que eu não sei se vocês estão me ouvindo, se eu estou aqui travada. Eu acho que eu estou aqui travada, não sei se sou eu que estou travada, se é a Ana Clara que está travada. Eu vou continuar aqui e seja se eu ou a Ana Clara tivermos travado, eu vou continuar aqui. Uma pesquisa que nós fizemos para trazer um pouco de informação para você. Ana Clara, eu não sei se você que estava travada ou eu que estava travada, ou nós duas, não sei. foi o meu temporizador de aplicativo que me travou e eu tive que destravar ele, por isso que eu saí. Tá bom, Ana Clara que travou. O pessoal está dando feedback aqui. Obrigada pelo feedback, pessoal. E aí nós fizemos uma pesquisa e descobrimos a Adriana Drula Rossi, ela é brasileira, ela é uma psicóloga brasileira e que fez mestrado em psicologia positiva na Universidade da Filadélfia, nos Estados Unidos, e ela fez uma tese muito interessante falando sobre uma pesquisa sobre a culpa versus a questão da autocompaixão. E vamos entender a autocompaixão, pessoal, num sentido que a Adriana nos traz, né? Nós não estamos falando aqui de autovitimação, nem da gente se sentir coitadinha, não. Autocompaixão é eu olhar para mim com paixão, com carinho, com afeto, com respeito, inclusive me vendo falível. E não por isso uma mãe má, uma mãe ruim, mas uma mãe humana. As expectativas que as mães carregam sobre si são tão impossíveis de ser atingidas que só vão gerar sentimentos de frustração, de culpa, de raiva, de incômodo, e isso vai afetar inevitavelmente seu bem-estar como mãe e inevitavelmente a sua relação com seu filho. Queria que você falasse um pouco sobre isso na sua vivência, Ana Clara. O que essa pesquisadora que você citou diz, né, que quanto mais a mãe tem compaixão, mas os filhos também, né, tem isso, né, tem
esse auto-perdão, acho que a gente pode dizer assim. E teve uma situação muito engraçada, que eu derrubei alguma coisa, e é nessa coisa, assim, a gente tá sempre com um horário, e aí quando acontece uma mínima coisa, já vira uma grande coisa. Você pensa, eu vou atrasar 5 minutos, que vão virar 10, que vão virar um infinito. E aí caiu um negócio que eu não lembro o que era, eu falei, não tô acreditando que eu fiz isso. Rafa, na mesma hora, mamãe, tá tudo bem. A gente Que limpa. lindo, que lindo. Então, assim, a gente ensina para eles e a gente aprende muito também, né? E a gente percebe que quando nós somos mais libertos dessa culpa, é como se a maior parte das mães, pessoal, eu vou fazer aqui uma metáfora, tá? Dorme com um chicotinho na mão. E aí ela de noite, quando ela vai dormir, ela diz assim, minha culpa. Ela se autoflagela. Eu não podia ter feito isso. É por isso que meu filho está assim. Ele vai virar um delinquente. Eu, algumas vezes, também pensei coisas desse tipo. À medida que eu fui crescendo, me desenvolvendo, evoluindo, eu fui me tornando também menos culpada e isso me deu condição de eu enxergar os meus verdadeiros erros. Porque a culpa, ela transforma isso que a Ana Clara falou agora, uma coisa pequena em algo grandioso e irreal, que acaba, de alguma maneira, tampando, encobrindo o real. Aonde eu estou equivocada e agindo indevidamente, eu acabo não vendo, porque eu só fico, é minha culpa, eu não podia ter feito assim, é por isso que meu filho está assim. E aí eu fico A Nicole rodando. tá aqui falando que ela é assim mesmo. E aí a gente fica rodando e rodando nesse papo maluco da nossa cabeça que não faz com que a gente desfaça as atitudes nossas que são inadequadas. Ô, Ana Clara, eu não sei se você assistiu a live ontem que eu fiz com a Ana Gabriela, e ela falou Infelizmente uma coisa que não. eu, olha, ela falou uma coisa ontem que eu nunca tinha ouvido ela falar, embora eu tenha muito contato com ela, ela é minha amiga, né? Além de ser trainer e mentora do ICIS. Mas, assim, ela ontem me falou uma coisa que marcou, eu achei pesadíssimo. Ela falou que ela, muitas vezes, se sentiu uma mãe em recuperação. Que é assim, ela fazia a prova e não dava certo. Ela fazia a prova e entrava em recuperação toda hora. E aí, quanto mais ela entrava, ela errava, mais culpa ela sentia. E quanto mais menos ela resolvia os reais problemas que estavam impedindo que ela ajudasse o filho dela. E é muito lindo quando você me relata que o Rafael já está aprendendo com você essa autocompaixão. Gente, entendendo compaixão com o sentido de paixão comigo, para comigo. E o que a Adriana nos diz é exatamente isso, né? A culpa materna ela pode influenciar a forma como seus filhos lidarão com a autocompaixão no futuro. Crianças que vivem numa casa de muita culpa, elas têm pouco carinho por si mesmas durante a infância, na juventude e na adultez. A culpa, gente, ela vem para nos motivar a olhar para nós e verificarmos onde é que nós estamos indo, não estamos indo bem. A culpa tem uma função. O problema é quando ela exacerba, quando ela ultrapassa, quando ela vai a um ponto em que você simplesmente paralisa diante daquela situação e fica naquilo que eu falei agora há pouco, que essa roda é um loop que não para, um loop que não. A Ana Clara está travando de novo aqui para mim. É mesmo? Meu Deus, eu me sinto assim, em recuperação constante. Então, Nicole, essa é uma postura de vida que você pode optar por perpetuar e se manter nela. E agora eu falo com a Nicole e com todas as mães que estão aqui, que é uma opção de vida. Você pode perpetuar nessa posição de culpa, de estou em recuperação, levei bomba mais uma vez, sou uma droga de mãe, uma porcaria de mãe,
ou sair disso. Porque a hora que você entende que estar nesse papel não resolve, só te leva a permanecer nesse papel, aí passa a ser uma opção. E eu estou te falando aqui agora, nessa live. Nesse momento, você tem a opção de compreender que ficar no papel onde você está de culpa não te levou para lugar nenhum. E a partir de agora, você pode vir comigo, caminhar no sentido de conversar consigo e ver aonde você pode alterar verdadeiramente seus comportamentos. Ana Clara, conta mais alguma situação em que você se sentiu culpada ou que você tenha se libertado da culpa, alguma situação prática. A minha segunda grande culpa foi que eu amamentei os meus filhos até 1 ano e 2 meses só. E aí eu fiquei nessa culpa durante um tempo infinito, porque eu tinha certeza de que eles iam chegar aos 2 anos mamando, como preconiza a OMS, tudo. Só que era uma coisa totalmente impossível, porque eles mamavam a noite toda e o dia todo. E aí chegou uma hora que não dava, assim, para eles dava, né? Mas para mim não dava. E aí eu achava que era frescura, porque assim, eles ainda tinham essa demanda e para mim era impossível. E aí com isso eu não me dei conta do que eu consegui, né? Eu só ficava pensando naqueles meses, sei lá, 10 meses que eu não consegui o que eu queria. Mas 1 ano e 2 meses que eu consegui e que foi difícil pra caramba, que eu precisei de muita ajuda, e que eu tive essa ajuda, graças a Deus, eu não me dava conta disso. E aí, minha filha, tem alguém falando aqui, acho que é a Cíntia falando, eu me culpo muito por isso, quase não amamentei. É super comum. A Candice dizendo que está ansiosa para iniciar o curso. Esse curso que a Candice está falando, gente, não é o Mãe Melhor Versão. É o curso de formação que começa agora dia 18 de fevereiro. É um curso que forma, ele é totalmente ao vivo, online, comigo, com trainers, e são 8 dias de aula ao vivo. É uma outra formação, não é o Mãe Melhor Versão, não. Mas que bacana que você vai estar com a gente, Candice. Estou super feliz aí que você está entrando nesse curso. É um curso incrível, de vivências profundas e vai te ajudar imensamente. Mas, Ana Clara, você sabe que eu não tenho muito pudor de falar da minha vida, né? E aí, quando eu falo da minha vida agora, eu vou envolver você. Você me desculpa. Lá vem bomba, tá bom? Minha filha, ontem eu estava conversando. A Ana Clara já fica até com medo do que eu vou. Nós estamos nesse momento de pandemia. Oi? Oi, tô aqui. Para mim. Tô. Nós estamos aqui nesse momento tô te ouvindo, de pandemia. tô super te ouvindo. A empresa em casa. Tá bom para mim. Tá para você? Bom, eu vou continuando aqui. E aí o escritório tendo que ser desativado, porque não tem condição da gente continuar mantendo um espaço belíssimo, lindíssimo, que eu criei com muito carinho, eu não poupei cuidados para criar aquele espaço. Quem conheceu, teve a oportunidade de ir lá, sabe do que eu estou falando, da lindeza que é o nosso espaço. E eu muito triste com isso e comentando com a Ana Clara. Estou triste também, Ana, porque será que a gente não vai conseguir dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo de transformar as famílias? E aí a Ana Clara me falou algo tão lindo, minha amada, ontem, que foi assim: mamãe, o que você já vem fazendo na sua vida. E eu me emociono, filha, eu me emociono já várias vezes, que eu hoje me lembrei disso, assim. Mamãe, tudo que você veio fazendo esses anos todos por tantas pessoas já foi fabuloso, já foi fantástico. Muito obrigada, minha filha, porque ontem você teve compaixão de mim. Então, eu fico muito feliz de ter criado uma filha que tem compaixão e tem essa capacidade.
Assim como o Rafinha outro dia te disse, mamãe, não tem problema, a gente limpa. Ontem você, na sua adultez, na sua maturidade, teve compaixão com a sua mãe. E você não tem ideia do quão profundo isso foi para mim, minha filha. Muito obrigada por isso, viu? Vamos continuar aqui. Vamos continuar. O que eu acho eu acho que a gente pode falar sobre a culpa que as mães vêm tendo nesses últimos meses com as crianças em casa, sem aula, sem lazer. Eu tenho ouvido assim, muitos relatos e eu, pessoalmente, o que mais pegou aqui pra gente foi a gente teve um aumento muito grande de tempo de telas e a Tomás, que nunca tinha tido uma cárie, teve 4 cáries. Gente, quando a dentista falou, eu falei, como? Oi? Não, tem um erro aí. Não, era de verdade. Eu só não conseguia mais 5 minutos para escovar os dentes dele. Ele meio que passou a escovar sozinho. Eu falei, seja o que Deus quiser, só que deu errado. E aí é isso, né? Em cada casa, as mães estão tendo as suas próprias culpas da quarentena, né? E a gente, às vezes, não se dá conta de que é uma situação totalmente não prevista, que não se tem o que fazer muito, né? Você não pode antes. A criança estava estressada, você saía com ela para a pracinha, você ia passear, você ia fazer uma coisa legal, e agora não tem uma coisa legal para fazer, né? Para quem está em casa, de verdade, né? Para quem está se cuidando. Então, assim, nem tudo vai ser como a gente espera. Já não era, né? Nem tudo. Mas essa ser mãe já não é o que a gente espera. Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante para a gente trazer hoje aqui nessa live. Essas expectativas de sermos mães perfeitas, de termos filhos perfeitos, ela é uma expectativa, queridos, eu vou dizer para vocês, mães que estão nos ouvindo aqui hoje, que ela é uma expectativa muito mais para atender alguma sensação de abandono que tivemos na infância, alguma necessidade de reconhecimento social que temos ainda carregando até hoje, do que exatamente uma culpa. Então, podemos nos libertar desses abandonos para não precisarmos nos impor a realização de sermos perfeitos. Sabe por quê? Somos imperfeitos. Somos imperfeitos. Nossos filhos também têm defeitos. E aí, quanto mais exigentes nós somos conosco, também somos com os nossos filhos. E disso eu entendo bem, porque durante muitos anos eu fui muito exigente com os meus filhos. Eu dizia para os meus filhos, e a Ana Clara está aqui de prova e testemunha, coisas do tipo: olha só, você só faz estudar na vida. Se não passar de ano, vai para o CIEP, vou te tirar da escola particular. CIEP passou a ser assim, digamos, a punição que eu daria. Isso é um nível de exigência em que, sabe, estressa a criança. Hoje eu entendo isso. Hoje eu já não fiz desse jeito com a Letícia, que foi a minha terceira filha, e que eu já tinha um outro entendimento dentro de mim. E quando eu falava isso com a Ana Clara e com o Francisco, eu me sentia muito mal depois, muito culpada. Na medida que eu fui resolvendo uma série de coisas dentro de mim, eu percebi, e também teve a questão de eu ter aprendido sobre o coaching, ter descoberto outras técnicas e outras maneiras de abordar, que eu já apliquei na Letícia. Então, já foi muito diferente essa cobrança, e essa cobrança que era minha. Meus filhos têm que passar de ano sempre, meus filhos têm que tirar notas boas sempre, meus filhos têm que ser estudiosos sempre, 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 têm que ser perfeitos. Né? E isso é uma exigência que a gente acaba tendo sobre nós e acabamos derramando sobre os nossos filhos. Segundo a Adriana, o ato de compaixão consigo mesma, enquanto mãe, é benéfico.
não somente para a sua própria saúde mental, mas também para a saúde emocional dos seus filhos, porque a relação de a minha Ana Clara travou de novo. Oi, você me ouviu? Oi? Sim. Tá, legal. Você ouviu eu te pedindo para você falar um pouco na prática como é que isso se dá? Ah, não, essa parte não. Eu achei que eu tinha ouvido tudo. É, essa Como é que pergunta se aí, dá essa questão de eu ter compaixão e isso interferir de uma maneira prática, essa compaixão de mim, comigo, como é que isso interfere na saúde emocional das crianças? não sei, eu tenho Você que pensar hoje é uma sobre essa pessoa que pergunta. tem mais compaixão de si. E aí você, como é que você percebe isso com as crianças? Eu percebo que eles também nasceram com esse defeito genético que você tem, que eu tenho, que é da autoexigência muito grande. É, mas que, assim, sabendo que hoje, né, hoje eu como mãe tenho muito mais acessos a estudos, enfim, até assim, para saber como é que sai disso, né? Porque as outras gerações não tinham, né? Como, eu me sinto mal com isso, mas o que você faz? Não tinha como, não tinha, né? A, a próxima parte, né? E hoje eu vejo que uma coisa que a gente fala muito aqui para eles é assim, mas você não precisa competir com ninguém. Ah, mas o fulano corre muito mais que eu. Você não precisa competir com ninguém, né? Então, assim, seja você, seja o melhor que você pode ser, né? E que é o que eu tento também, ser a melhor pessoa, a melhor mãe que eu posso ser, né? E muito do que, assim, das coisas boas que eu faço, eu acho que atualmente é aceitar ajuda. Eu não sei se Porque a gente trecho da pesquisa dela, que diz o seguinte: por então, tornam os adolescentes, essas crianças, resilientes e também praticam autocompaixão. E essa é uma característica hoje indispensável na sociedade, né? Essa é uma característica indispensável para que a gente consiga lidar com as situações que se apresentam. Acho que a minha conexão está boa. A Joia disse aqui que nós duas travamos. Aí foi uma pena, porque as duas travaram e fica terrível, né? E aí, isso que a Ana Clara está trazendo, né? Quando a gente traz a paixão conosco e a gente ensina os nossos filhos a terem compaixão de si mesmo, novamente, entendendo que compaixão não é autocomiseração, não é ficar com peninha de si mesmo, mas é ter carinho para consigo mesmo. Quando a gente consegue trazer isso, é comum que as crianças se sintam também mais seguras e não tenham tanto essa preocupação nessa comparação com os outros, porque elas conseguem se olhar nos seus melhores recursos, nas suas melhores condições. Mães autocompaixões, que têm autocompaixão consigo, elas se sentem mais competentes também na função parental. Elas não se culpam tanto, então elas se sentem mais prontas para ser o que elas precisam ser. Essa pessoa que faz intervenções,
essa pessoa que muitas vezes leva a criança à reflexão, que diz não, que coloca limites, mas ao mesmo tempo que não macula, não torna a criança a se olhar como uma pessoa incapaz ou incompetente. Está travando muito, que pena, estou com muita pena dessa live estar travando tanto assim. Essa questão da incompetência, Ana, fala um pouquinho para a gente aí dessa... Na verdade, a gente é incompetente como mãe, assim como a gente é incompetente com tudo que a gente não fez ainda, né? E é engraçado que as pessoas falam, ah, mas será que eu tô pronta para ser mãe? Não, nunca estará, até ser. E aí você aprende a ser mãe de um recém-nascido, e depois aprende a ser mãe de um bebê, e vai, né? Eu costumo dizer que é como se fosse um grande videogame, né? Quando você acha que, pô, tô indo bem, aprendi os macetes aqui, aí muda de fase. Muda de fase, aí tem outro chefão, tem outros macetes que você não sabe. Então, assim, se você Adorei ficar a com metáfora, adorei a metáfora. Então, se você ficar com essa postura, né, de que tenho que saber, tenho que ser competente, você não vai abrir espaço para aprender. Ao você abrir mão dessa autoexigência de ser perfeita, aí sim você consegue ver que seus filhos também têm defeitos. E lidar com esses defeitos, não com, não tem defeito, tudo bem. Não, vamos trabalhar esses defeitos com naturalidade. Você não querer que ele seja o melhor da escolinha de futebol, querer que ele seja a melhor bailarina da classe. Simplesmente ela é o que ela é. E não significa que a gente vai passar a mão na cabeça nos erros. Entenda bem. A gente não está falando de passar a mão na cabeça nos erros, mas é fazer uma confrontação dos erros sem tantos dedos, sem tantos temores de falar coisas que a gente precisa, muitas vezes, falar para os nossos filhos, mas não com a cobrança e não olhando só o lado do que eles não têm, mas principalmente reforçando o que ele já tem de bom, de saudável, assim como isso que a gente falava agora há pouco, né? A Ana Clara conseguiu olhar para si e dizer assim, peraí, eu consegui amamentar 1 ano e 2 meses e isso foi muito bom, isso foi muito legal. Você olhar o que tem, ao invés de só ficar olhando o que não tem, o que não... O seu filho não tem isso, porque você está comparando com o primo, você está comparando com o coleguinha. Meu filho não é assim. Aí o meu filho não é. Meu filho tinha que ser. Meu filho não podia. Qual é a peculiaridade do seu filho? Quais são as características ímpares dele? E ajudá-lo a valorizar isso que ele tem hoje. Pessoal, todos os estudos de neurociências, todos os estudos de psicologia estão cada vez mais nos comprovando que a criança desenvolve muito mais quando reforçada naquilo de positivo que é natural nela mesma, ao invés da gente sempre exigir dela aquilo que ela não tem, não é, não foi capaz. As mães que conseguem se perdoar e olhar para si como imperfeitas, elas também são capazes de ensinar os seus filhos a diminuir a sua cobrança quando erra. Ao invés de afundar no erro e ficar no erro e na incompetência, a criança que tem compaixão de si mesma e que aprende isso, ela consegue reunir forças dentro de si quando erra, quando cai, quando se engana e encontrar novas soluções. Esse que é o bacana da autocompaixão. Isso faz sentido Sim. na prática, Ana Clara? Sim, com certeza. E eu acho que assim mais do que a gente falar aqui sobre a ciência, né, e a teoria que é muito importante, é a gente fazer um esforço consciente todos os dias para se dar conta dessas coisas,
né? Porque às vezes é uma coisa que a gente descola, né? Nas neurociências dizem, mas na vida real, né? A gente não se dá muito conta às vezes que Eu aquilo me quero diz agradecer a respeito, né? Zilma, que está dizendo aqui que quando você me ouve, você consegue descobrir a mãe maravilhosa que estava oculta dentro de você. Eu fico muito feliz, Ilma, muito feliz. Muito É lindo isso isso. que eu quero, que descubra, querida mãe que está me ouvindo hoje, que tem uma mãe maravilhosa dentro de você, oculta, apagada. Marido. Tem como assistir ela de uma maneira melhor no seu celular. Você tinha travado Ana para mim, Clara, agora você travou voltou. tudo. Então a gente travou tudo aqui. Lamentavelmente, travou muito hoje essa live, tanto a minha internet quanto a sua. Foi uma pena, mas ainda bem que está gravado e vai ficar disponível no IGTV, no Facebook, no YouTube. Querida, despeça-se da nossa audiência. Muito obrigada por terem ficado conosco até agora. Obrigada a todos, uma boa noite, sem culpa. Um Fiquem com beijo. Deus, até amanhã.